Eu tava devendo uma atualização do Analog da Liga da Justiça já tem um tempo, e eu vou aproveitar essa pausa que o Siltrix deu pra fazer essa atualização. Em geral, não é muita coisa, são só alguns vídeos, mas eu queria trazer mesmo assim, porque como eu deixei claro no último vídeo, é uma coisa que me interessou bastante. A primeira atualização que teve desde que eu postei meu último vídeo sobre o assunto, veio assim que eu terminei de editar aquele outro vídeo. Ódio. Uma foto de Leviatã com a palavra hint, ou dica, escrito. Eu comentei na postagem perguntando se a foto se referia ao Aquaman, ou o nadador, como sugeriu o Matheus Cilha, muito obrigada inclusive. E considerando que o último capítulo postado até então era sobre o nadador, e levando em conta que compara o nadador a um monstro marinho, tal qual o Leviatã. Não vou entrar em detalhes sobre Leviatã aqui, talvez eu até faça um vídeo sobre demonologia, me digam aí nos comentários se vocês se interessam. Mas, Leviatã seria o demônio da inveja, e eu já falo por que isso pode ser relevante. A próxima postagem é uma manchete de jornal noticiando que os meta-humanos estão sendo segregados da sociedade. A gente já viu alguns princípios disso nos últimos vídeos. Uma coisa que começou com o escoteiro, e agora que isso também é manchete, as pessoas estão se questionando se ele deixou de ser uma figura salvadora e que agora é como um diabo disfarçado de santo. Também citando que a Irmandade, a seita religiosa que se formou ao redor do escoteiro, que já é conhecida por ser violenta, atacou as indústrias Queen, né, as empresas do Oliver Queen, o Arqueiro Verde, em Metrópolis. Como já dito, eu não curto muito Superman. Só pra deixar claro, eu não gosto de Superman, então eu não entendo muito da lore dele, mas eu sei que ele é um querido e que ele é dublado pelo Guilherme Briggs. E também não sou lá grande fã de Arqueiro Verde, mas eu gosto da Dinah, a Canário Negro. Então eu sei que a relação entre o Superman e o Arqueiro Verde não é lá das melhores. O Clark não é muito fã do Oliver, o que não diz muita coisa, porque até onde eu sei a maioria das pessoas dentro da liga não é muito fã do Oliver. Mas é um indicativo de que não foi um ataque aleatório, foi guiado. E finalmente diz aqui que a Sociedade da Justiça, a organização que já foi citada previamente como a oficial, né, os heróis oficiais do governo dos Estados Unidos, tá ficando mais autoritária recentemente. Eu creio que devido ao aumento da segregação dos meta-humanos. As duas últimas postagens que eu vou falar emendam com os vídeos novos, que é essa imagem aqui, aparentemente tirada de uma plataforma militar, mostrando um objeto voador não identificado, e a descrição em código Morse traduz para Deus nos deu muito poder. E um comunicado informando que o escrivão responsável pelo caso do nadador desapareceu, e por isso o caso foi arquivado por enquanto. Agora, pros vídeos. O primeiro postado, chamado de Novus Ordo, se mantém na linha do tempo dos anos 60 e marca a primeira aparição do Lanterna Verde nessa história, que aqui eu vou manter o codinome de Lanterna, né? Eu pensei em chamar de Lampião, mas eu não parava de imaginar o Hal Jordan com chapéu de cangaceiro. Ai, socorro. Mas o ponto é, agora ele faz parte oficialmente da nossa narrativa. Eu me lembro de ter visto uma postagem, que agora não consigo mais achar, do Siltrix listando quem seriam os personagens desse universo dele. Eu lembro de ver o morcego, o escoteiro, o velocista, o nadador, o lanterna, o capuz vermelho e o Azrael. Eu admito que eu não sou lá a maior fã do Jean-Paul Valley, mas pode ser. Eu já esperava ver o Jason Todd de volta na história, lembrando que ele jurou vingança depois de escapar do morcego. Mas, pro vídeo. Aqui a gente tem o essencial em termos de Analog Horror. Aqui seria o aviso do governo, com sirene e aquele alerta lá e tudo. Mas dessa vez não é um aviso do governo em si, e sim um aviso da ONU. This is not a test. This is a message from the United Nations. Major cities around the world have reported seeing extraterrestrial objects in the sky that emit a green glow. Major cities include Metropolis, Gotham, Coast City, Central City, New York, Washington, D.C., Philadelphia, London, Paris, Berlin, Moscow, Tokyo, New Delhi, Sydney, Melbourne, Cape Town, Cairo, Buenos Aires. Lock all doors and windows and keep a safe distance from any strange green light source. The culprit responsible is Green Lantern 2. Do not draw his attention and arm yourself with whatever you can find. The JSA are currently working to resolve the problems. This message will be replayed in a different... E é interrompido por outra mensagem. O código Morse na tela lê fome e a palavra ira pisca na tela.
antes de um rosto aparentemente queimado aparecer também. O mensageiro, que a gente descobre ser o Lanterna, diz ser o verdadeiro Lanterna em comparação com o que a gente vê no alerta da ONU, que fala que tem outro Lanterna à solta. Confuso, não sei. Mas ele diz pra gente não ter medo. Só que, ainda assim, a mensagem que ele passa tem um tom ameaçador, com ele dizendo que os antigos heróis fizeram de tudo pra salvar a humanidade e que é assim que os humanos agradecem. E como os humanos fizeram de tudo pra impedir os antigos heróis, mas os planos falharam. Eles também falam que a Terra não vai durar muito tempo e que os novos heróis, provavelmente se referindo à Sociedade da Justiça, falharam em proteger a humanidade do que tá por vir. Em seguida, uma mensagem do Lanterna e do Velocista que foi muito difícil de entender, Jesus de misericórdia. Então eu fui nos comentários e aparentemente diz o seguinte: Your heroes are weak and fragile. Your governments are weak and scared. This planet enslaves and discriminates. Now humans will be the ones in captive. We know where you are, and we know what you're afraid of. Detalhe pro sorriso de Coringa aqui, galera. Eu sei o que isso significa? Não, mas é um detalhe. Além disso, toda a mensagem tem um tom bem ameaçador, com eles acusando o governo, tanto o governo quanto os novos heróis, de serem fracos e medrosos. E quando eu digo novos heróis, me referindo à Sociedade da Justiça de uma maneira bem vaga, porque tecnicamente a Sociedade veio antes da Liga da Justiça, quando se trata da continuidade dos quadrinhos. Mas, pelo que parece aqui, a Liga da Justiça era muito mais ativa, então eu digo novos heróis, mais pela sociedade tá tentando cobrir o papel que antes pertencia à Liga e Também dizendo que eles sabem do que as pessoas têm medo, e aqui vai uma coisa minha, e isso com certeza vai voltar. Eu não sou tão familiar assim com Lanterna Verde. É uma série que eu só leio quando é continuidade de um outro arco de alguma outra série que eu acompanho, mas eu sei que o medo é a principal fraqueza dos Lanternas Verdes, porque o Anel Verde é o Anel da Coragem, né? Tanto é que o Sinestro, que é lá o vilãozão lá, se utiliza do medo como arma principal. E se eu não me engano, ele dominou tanto essa coisa do medo que ele criou os Lanternas Amarelos, que são os Lanternas do Medo. Então, ter um Lanterna Verde falando de causar medo nas pessoas não é um bom sinal. Mas, isso é com Lanterna. O que o Velocista tem a ver com isso eu ainda não entendi. Na descrição, tem um código Morse que diz Hermes Air Wrathful, que não faz o menor sentido. Mas quando eu pesquisei a frase no Google, um dos 5 resultados que eu tive, né, foi algo relacionado à mitologia grega. A única personagem da mitologia grega que eu sei que tem alguma relação com a Liga da Justiça é a Diana, né, a Mulher Maravilha. Mas ela não apareceu até agora e aparentemente não vai aparecer. Só que, falando em coisa de ira, lembra mais cedo no vídeo quando eu falei do Leviatã ser o demônio da inveja? Pois bem, é por causa disso. Eu não quero trazer mais aspecto de terror religioso pra cá, mas eu já falo sobre isso. Mas, no próximo vídeo a gente tem um pouco mais sobre o nadador. A gente teve um pouco de contato previamente. Aqui é um protocolo de segurança, mostrando o que fazer em caso de encontro com o nadador. Today we are discussing ways to prevent an attack from the Aquaman. The Aquaman has the ability to breathe underwater and control sea life. Here are signs that will indicate he is nearby. At a beach, a double red flag with his seal will be raised. We have set up ocean radar detectors to track his movement. If you notice nearby marine life start acting strange and abnormal, that means he is a short distance away. Remove yourselves from any body of water as soon as possible. He is the strongest in the water. If you encounter him directly, follow these steps. If he tries to act friendly with you, politely keep on driving your boat. If he comes onto the boat, it's going to harm you. If you get too close to him, you may experience ciguatera poisoning. If you see him, try and keep a far distance from him, so you don't get sick. Stay out of the ocean at night. Report something if you see something. And remember, if you come in contact with a dangerous metahuman, neutralize the humans. Essa mensagem tem algumas interferências em código binário dessa vez. A primeira diz adeus Jimmy. Jimmy, no caso, sendo o Jimmy Olsen. Eu não sei se vocês lembram no outro vídeo do nadador, mas diz que a série dele estava sendo escrita pelo Jimmy Olsen. E como já mencionado naquele post da comunidade, que eu falei mais cedo, o escrivão, no caso do nadador, tinha desaparecido. Então, tem isso. A próxima mensagem, também em código binário, vem depois da interferência, que diz o seguinte: eu vou enganar a todos.
Eu creio ser o nadador passando essa mensagem, né, em binário, porque a próxima coisa que vem escrita, em escrita normal, diz o seguinte: vocês riram e zombaram das minhas habilidades. Se vocês vissem o que eu fiz com o escrivão, a piada acaba. Esse vídeo aqui tem um trechinho muito bem feito em 3D que, assim, meus parabéns pra quem fez. Eu vi que pisca alguma coisa em vermelho, mas eu não consegui identificar o que é. Então, eu não sei o que diz, mas pouco tempo depois de o que parece ser um nadador, mas talvez seja um kraken, sei lá, atacar o cinegrafista, que eu desconfio ser o Jimmy, aparece o símbolo do nadador barra Aquaman com a palavra enganado. Deceived, né? Depois de um aviso que a conexão original já seria restabelecida, a gente tem mais código Morse que diz o seguinte: não haverá mais heróis. Agora que nos recusamos de te servir, vocês nos prendem. Vocês destruíram a minha casa e destruíram os oceanos. Os pecados da humanidade não sairão impunes. Pisca um texto dizendo que não há salvação e a descrição do vídeo diz que a humanidade não é digna. De quê? De levantar o martelo? Esse, diga-se de passagem, é o mesmo nadador que no outro vídeo pediu pra ser deixado em paz, mas não deixaram aparentemente, então o que será que aconteceu? Não sei. Continuaram a mexer com quem tá quieto? Porque é isso que a humanidade faz de melhor, né? Cutucar a onça com vara curta. Ela é. Mas, ó, tem outra coisa estranha aqui. No aviso, diz que o nadador tenta ser amigável com as pessoas, o que me faz acreditar que ele não quer fazer mal a ninguém. Parecem não entender isso. Eu vou fazer aqui uma leve comparação com a criatura da Lagoa Negra, que foi usado no trailer pra representar o nadador. No filme, ele não é necessariamente mau, ele só é solitário e mal interpretado. E talvez esse seja o mesmo problema com o nosso nadador aqui. Sei lá. Outra coisinha que eu queria dar atenção aqui é, no final da mensagem de segurança, tem uma travada que faz parecer que o narrador tá falando neutralize o humano, ao invés de neutralize o meta-humano, que é o que diz no texto. Fica aí o pensamento. Mas agora tem a última atualização. Vocês, por um acaso, se lembram que mais cedo eu falei do Azrael? Pois bem, é ele quem narra essa última atualização aqui, vinda diretamente da série do Morcego, com o título de Pecadores e Açougueiros. O Azrael, ou Jean Paul Valley, aqui narra sobre como ele não sabe o que fazer, e que ele não consegue escapar da cidade, porque ele sabe que alguém vai atrás dele se ele tentar, porque ele já tentou e isso aconteceu. Ele diz que saiu da Ordem de Azrael, mas continua a portar o manto por conta própria, sem nenhuma associação com a organização. Ele diz que muitos acreditam que o morcego ainda tá vivo e ativo em Gotham, mas ele não vê mais os efeitos na cidade, dizendo que a criminalidade não diminuiu igual na primeira vez. Ele fala aqui que o último que o morcego deu cabo foi o Professor Pig, que eu já citei no vídeo que eu fiz do análogo de Batman e que eu planejo falar exclusivamente sobre algum dia. Enfim, o Jean fala que desde que ele saiu da Ordem, ele não viu o tal do morcego, mas que todo mundo já viu ele zanzando por aí. O bicho ficou tão famoso que vai até ganhar uma série de TV. Diz aqui também que não foram só criminosos mortos, mas alguns dos desaparecidos também foram encontrados sem vida. Aqui ele cita o Duke Thomas e a Helena Bertinelli, o que leva algumas pessoas a crer que o Coringa esteja por trás disso, já que a família Bertinelli é um dos principais alvos dele, até porque os dois foram mortos por espancamento, que não condiz muito com o modus operandi do morcego, que parece deixar cenas bem mais elaboradas, igual a gente viu com o Professor Pig. O Jean disse que fica trancado em casa agora, evitando sair, mas que ele tá sendo perseguido, não pelo morcego, mas pelo Dick. E aí a gente vê essa fotinha aqui do Dick no telhado, bonitinho. O Jean diz que viu o Dick matar o Chapeleiro Maluco e o Victor Zsasz. Ele diz aqui que o morcego e os Robins, que não sei se eu dou um codinome, Pardais, talvez? Não sei, eu vou continuar chamando de Robin. Enfim, o Jean diz que não se importa que eles matem criminosos, mas que esse ponto já tá passando do limite. Um dia, o Dick invadiu a casa do Jean e tentou atacar, e o Jean acabou matando o Dick em legítima defesa. Ele diz que o crime acabou sendo atribuído ao Coringa, e detalhe, a foto usada aqui pra mostrar o corpo do Dick, na verdade, é o Jason em Morte na Família, que é quando o Coringa mata o Jason na continuidade original. Pois bem, por mais que eu não quisesse falar de terror religioso, nós temos aqui um pequeno problema. Azrael. Azrael é um anjo, galera. Não qualquer anjo, ele é um anjo da morte na mitologia cristã. E quando eu falo que essa merda me persegue, eu estou falando sério. Meu Deus!
O Jean aqui disse que matou o Dick em nome de Deus, porque era o que tinha que ser feito e que foi isso que fez ele assumir o manto de Azrael. Até agora ele já deu cabo de 2 criminosos, o Vagalume e o Mariposa Assassina, e fez da sua missão pessoal matar um morcego, porque Deus fará ele prevalecer, Deus proverá. E no final tem uma mensagem em latim, que é: não sigo outras autoridades senão a de Deus. Mamon cairá com outros pecadores. E na descrição tá escrito Deus acima de tudo, ou Deus acima de todos, ou Deus soberano, sei lá. E, gente, terror religioso, vamos lá. Parece que o querido aqui tá construindo uma narrativa ao redor dos 7 pecados, citando até alguns dos demônios envolvidos na história. E, ok, deixa eu enumerar os que já apareceram até agora. O primeiro que eu citei lá atrás foi o Leviatã, lembra? Leviatã é o demônio da inveja, e por ser um monstro marinho, eu equiparei ele a um nadador. O próximo citado, aquele da matéria, seria o escoteiro, que foi dito que ele tá se tornando um diabo. E por ser o Superman, né, nessa história, ele é meio que o cara, e o diabo em si é Lúcifer, né, que é o cara. E Lúcifer é o demônio do orgulho. O outro pecado mostrado é o Lanterna, que tem especificamente ira piscando no vídeo. E o demônio da ira é Azazel, não confundir com Azrael, são duas criaturas diferentes. E por último, o Jean Paul Valley fala de Mamon, o demônio da ganância. Quando ele fala Mamon, né, eu acho que ele tá se referindo ao morcego. E eu não sei vocês, mas eu quero muito ver pra onde isso vai. Tchau!